E bem-vindos a mais um Foca no Enem. Pois é, gente, o projeto Foca no Enem acontece pela Rádio Difusora. E o que é o Foca no Enem? O nome já diz aí a que veio esse projeto, pensando aí, né, neste momento que a gente está vivendo de pandemia, nos cursinhos populares e nos cursinhos e nas escolas, enfim, todo mundo teve que parar nas aulas e teve agora aula remota. E existem várias realidades nesse país, nem todo mundo tem um ambiente confortável e propício para estudar, nem todo mundo tem um aparelho, um equipamento que consegue estudar, e nem todo mundo tem um acesso a dados aí móveis ou dados de internet que permite fazer download de vários arquivos ou ficar vendo lives ou vídeos, enfim, são várias realidades no Brasil. E pensando nisso, e voltando lá para o nosso radinho de pilha, né, gente? Porque rádio, embora a gente use bastante rádio na internet, você consegue sintonizar ali no radinho de pilha ainda. E pensando em todo esse cenário, a gente uniu aí forças com vários professores que são voluntários em cursinhos populares, para a gente trazer um pouco desse conteúdo que cai no vestibular, que cai no Enem, aqui para a Rádio Difusora, não para transformar a educação, mas para a gente conseguir pelo menos minimizar aí os impactos, né, os estragos que essa pandemia está fazendo, principalmente para os alunos. Comigo aqui hoje a professora Bruna Max, ela que vai ser a nossa professora de sociologia nesse projeto. Tudo bem? Bem-vinda. Isso. Olá, Tainã. Olá, todo mundo que está escutando a gente. É um prazer estar participando desse projeto. Como a Tainã explicou, eu acho que é um momento importante para a gente pensar essas outras alternativas, né? Então, estou muito animada. É o ambiente virtual, que agora é uma prática comum, né, para trabalhar, para estudar, para viver, né, para a gente ter, eu falo que a gente está com isolamento físico, não rolou isolamento social, porque a gente socializa aqui pelas redes, né? Mas, de qualquer forma, tem sido um momento de aprendizado, inclusive para os educadores, né, para os professores, porque sair da sala de aula, e não só estou falando de tecnologia, mas de relacionamento com o aluno mesmo, né? Na sala Sim, de aula, você olha para a pessoa, você sabe se ela captou aquela matéria, o conteúdo, né? Na sim. internet, essa relação fica mais complicada, né? Fica. É muito diferente, porque o presencial a gente tem troca, a gente tem um olhar, a gente consegue tirar dúvidas mais rápidos, as conversas acontecem de uma forma mais natural, né? Então acaba que a gente se guia de uma forma melhor. Esse tempo de adaptação fez com que a gente se utilizasse de outras ferramentas, também foi um período novo para a gente, como professor, como professora também se adaptar a essas tecnologias. É bem diferente você explicar alguma coisa, contar alguma história olhando na câmera do computador e às vezes também sem ter o contato visual com os alunos, né, e alunas. Alguns às vezes também têm problemas de conexão, então não conseguem usar o microfone e a câmera ao mesmo tempo. Isso também é bem recorrente. Então, às vezes, a gente começa explicando e vai olhando assim para o nada, né? É bem diferente do que a gente está acostumado no presencial, nas aulas do cursinho e assim por diante. Bruna, você dá aula em qual cursinho? Eu sei que você é voluntária, professora voluntária em cursinho popular aqui em Jundiaí. E como que você Sim, foi doar ali? Porque, assim, é uma doação, né? Um trabalho voluntário é um trabalho e é uma doação também, né? Como você foi parar aí sim. nessas aulas? Então, na verdade, eu frequentei um cursinho popular aqui em Jundiaí, o cursinho Professor Chico Poço. Eu fui aluna deles durante o ano de 2014 inteiro. E consegui passar na Unicamp em Ciências Sociais. Me formei agora no fim do ano passado, em 2019, e aí senti que era o momento de retornar para o Chico Poço, não mais como aluna, né, mas como voluntária e como professora. Então é um lugar novo para mim, como professora, mas um lugar muito afetivo, assim, que me traz lembranças muito boas e um sentimento é, de gratidão, né? Se eu pudesse resumir minha palavra pelo cursinho, seria gratidão. Não estaria aqui hoje se não fosse o CP na minha vida, né? Que legal, é legal isso, você voltar.
não para agradecer, né? Mas é uma forma de você retribuir, né? Um pouquinho Sim. daquilo que o cursinho te trouxe, porque agora você, assim como outros professores foram uma oportunidade para você, você está sendo oportunidade para outros jovens, né? Uma Isso, com oportunidade de certeza. um futuro diferente. Aí a gente sabe o peso que tem, né? Uma universidade pública no Brasil, os desafios que é um vestibular, né? A gente estava conversando aqui que o Sim. vestibular não é para todo mundo, o vestibular sempre é visto como um obstáculo, principalmente vestibular para universidades públicas, né? Esse acesso ele é um pouco mais Uhum. difícil, né? A gente tem aí as questões também que são inerentes da idade, né? O adolescente ali passando para a fase adulta, muitos, né, tem que trabalhar, não pode se dedicar só ao estudo, né? Muitos ali Sim. também dividem aí as atribuições do cursinho com o trabalho, enfim. Então, são muitas realidades, né? E nem sempre dá para pagar um cursinho. Então, por isso que é importante os cursinhos de educação popular, né? Sim. E é exatamente isso que você falou, é um sentimento maior do que gratidão, assim. Quando, enfim, eu entrei em contato com um cursinho e disse que queria contribuir de alguma forma, eu também nem planejava logo de primeira já entrar para as aulas de sociologia. Eu só queria ajudar de alguma forma para retribuir esse espaço que o cursinho me proporcionou além das aulas, né? É um espaço coletivo, de construção coletiva. A gente desenvolveu muito nosso pensamento crítico durante essa estadia, né, no cursinho popular. É um ambiente diferenciado, assim, e que a gente se sente muito bem acolhido, né? Pelo menos eu me senti e percebo, mesmo agora não estando tão próxima presencialmente dos alunos, né? A gente sente que a relação de afeto permanece mesmo à distância, assim. Essa sensação de pertencimento a algo, né? Então, o CP representa isso também. É muito legal isso que você falou, né? De ser mais do que só a educação, só as aulas, né? É a diferença entre a educação e o conhecimento, né? O conhecimento ele vem carregado de relações, né? De você relacionar, inclusive, o que você sabe com o mundo que você vive, né? Isso, Você consegue fazer essas relações e o convívio é com muito certeza. importante, a construção coletiva é muito importante nesse sentido. Uhum. Que diz... E aí a sociologia entra nessa história, né? Que Exato! exatamente isso, que é esse olhar sociológico que a gente tenta, enfim, proporcionar com as nossas discussões durante as aulas e tudo mais. E aí é a combinação perfeita. Bruna, e esses desafios agora, a gente está falando do primeiro desafio, né? Você mudar para uma plataforma online que nem todo mundo estava preparado, né? Uma coisa é você usar para entretenimento, uma outra coisa é você criar um ambiente ali de estudo ou de trabalho ou de diálogo mesmo, né? No sentido de troca, enfim. Para além do entretenimento e do chat na internet, né? Uhum. Na sociologia, agora, a gente falou aqui de conter os estragos, né? Da gente tentar minimizar esses impactos todos, né? Sociologia apanhou bastante ultimamente aí na educação, né? Filosofia as humanas, né? Filosofia, sociologia, história. Agora a ciência está apanhando bem também para dividir esse peso Também. aí na área do conhecimento, né? Mas agora, Uhum. pensando a título de Enem mesmo, de prova, o que é importante? Porque às vezes as pessoas não têm ideia do que se trata a sociologia, né? Às vezes não Sim. tem essa bagagem de entender por que essa matéria. Professora, onde eu vou usar isso na minha vida, né? Tem sempre essa. Aham. Sociologia, né? Pra quê? Justo sociologia. Justo sociologia. Não, é realmente uma pergunta que vem guiado a gente dentro da área de ensino de sociologia, né? Considerando que a sociologia ela só se tornou obrigatória, né, no ensino médio lá por 2008, ela é recente e Sim. sempre, historicamente, ela vai passando por uma montanha russa, assim, na educação básica brasileira, né? Parece que ela tem sempre colocado a sua funcionalidade em questão, assim, para que serve a sociologia, né? Eu sempre tento responder isso para os meus alunos, para as minhas alunas, enfim,
para minha família, que às vezes pergunta por que eu fiz ciências sociais, mas eu acho que é para a gente compreender as diferentes formas de se estar no mundo, assim. E a leitura sociológica, ela permite muitas reflexões, ela permite um pensamento crítico, ela instrumentaliza o aluno e a aluna para isso, né? Então, além dos conteúdos já programados para o vestibular, eu acredito e defendo que a sociologia ela é importante para diversos aspectos, assim, até para a leitura do que é o vestibular, por exemplo, né? O que ele representa no Brasil, enfim, o acesso ao ensino superior, são sempre questões que a sociologia toca. Então, para mim, assim, é de uma importância extrema, não só por eu ser socióloga, mas por ser educadora, e, enfim, defender esse pensamento crítico também. Eu estava conversando com o professor Matheus e falei para ele, né, que hoje, nos altos dos meus 39 anos, eu adquiri uma outra relação com os conteúdos, inclusive, que eu tive na época do colegial. Prestei vestibular, sei lá, 98, enfim. A gente não tem a dimensão real do que o acúmulo de conhecimento, né, do que o envolvimento com aquilo que a gente está tendo relação naquele momento, naquela fase da vida, a importância que isso tem, né? Não é só o vestibular. Eu falo, o vestibular é só uma coisinha. Todo aquele conteúdo a gente acaba usando e precisando dele ao longo da vida, até para a construção do pensamento crítico, né? Para romper outras barreiras aí, né? A gente fica muito nesse conhecimento institucional que é só para passar na prova, vou decorar. Eu, depois de mais velha, fui ler todos os livros que eu li resumão para o vestibular, sabe? Exato. É muito A gente legal. lê com outros olhos, assim, né? Isso aconteceu comigo também, a minha experiência de aluna, assim, de depois voltar para a literatura obrigatória e compreender que talvez eu tinha perdido detalhes, assim, nessa ansiedade de a gente passar no vestibular e de tentar dar conta de todo o conteúdo durante o ano, né? É muito corrido, então às vezes nem que a gente queira e não trabalhe, por exemplo, a gente lê as coisas de uma outra forma, né? Depois, quando a gente, enfim, passa, né, fica mais tranquila ou nem tanto, a gente passa a ler de uma outra forma. Eu também aproveitei bem mais as leituras depois da fase do vestibular, assim. Eu falei isso porque, assim, a galera que está ouvindo, né, os alunos aí que serão beneficiados pelos áudios aí, que são beneficiados pelos cursinhos populares e tal, parece coisa de tia velha falando, gente, mas escuta, tia velha, eu juro, isso vai fazer falta, não só, né, o conhecimento faz falta não só no vestibular, mas para a vida, e as matérias as humanas, né, elas são muito importantes para a construção do pensamento crítico mesmo, de você olhar a sociedade e entender como ela se articula, como ela se movimenta e qual que é teu papel. Qual é teu papel na sociedade? A gente vai questionar isso pro resto da vida, até ficar velhinho, não tem jeito. Eu sempre comento com os alunos e com as alunas também o fato de que os temas das redações em todos os vestibulares sempre vão passar por algum tema, notícia, contexto, enfim, algo que está muito à quente, assim, né? Geralmente são propostas de redações que trazem à tona a importância de temas sociológicos. Então, eu também sempre defendo a sociologia em diálogo com a redação também dos vestibulares, né? É A porque é sociologia, transversal, né? ela é sempre transversal. Até o jeito dela aparecer no vestibular é sempre junto ali com as questões de história, em temas da geografia, até mesmo em língua portuguesa, com o texto de alguma canção, por exemplo, sabe? Então, eu acho que ela é bem transversal. Então, não é só... Quantas perguntas, mais ou menos, tem? Qual que é o peso de sociologia? Tem uma... Eu me perdoa, porque eu prestei vestibular lá, não tinha nem Enem na minha época, então eu não sei. Mas qual que é o peso da sociologia hoje nas provas, né? Porque você está falando que é transversal, então ela está ali um pouquinho em cada matéria, ela está ali, né? Mesclada. Isso. Agora, por exemplo, no novo formato, né, da Unicamp,
em que as questões foram reduzidas e tudo mais, ela tá aparecendo bem, ela vai aparecer provavelmente um pouco mesclada com as outras, mas a gente calcula que de sociologia mesmo, às vezes são 6 a 8 questões, mais ou menos. Aí no Enem, por exemplo, às vezes aparece um pouquinho mais, em diálogo com alguma outra, mas eu sempre calculo mais ou menos isso, assim, da nossa temática mesmo específica, às vezes cobrando algum autor mesmo da sociologia, temas específicos da sociologia, são em média 6 a 8 questões, depende um pouco, mas é mais ou menos nesse formato. Legal. Bruno, e a gente está falando aqui de levar esses conteúdos para a rádio, né? Mas você já também é dona de um podcast, é isso? Isso, a quarentena, enfim, o EAD, né, também, assim, me forçou, entre aspas, né, a criar alguma outra forma de comunicação. E aí eu já era ouvinte de podcast, achei interessante, e também percebi que dava para montar um podcast bem legal, assim, de sociologia. Eu criei ele voltado para os alunos do Chico Poço, e agora pretendo também, enfim, divulgá-lo de uma forma mais ampla, assim. Mas é um canal, enfim, é um canal de diálogo bem interessante. Ele é rápido também, você pode criar episódios de 10 a 15 minutos. Também, enfim, os alunos e as alunas que não podem ali ficar todo momento vendo vídeo no YouTube ou alguma outra plataforma, pode optar por ouvir o podcast também. Então, eu achei uma alternativa interessante pensando nesses desafios, né, do EAD Sim, agora. sim. E o formato áudio, ele está fazendo parte da vida das pessoas, assim, a gente retorna para esse formato que a gente achou que tinha morrido, né? Ai, a rádio morreu. Verdade. Ela só migrou de plataforma ali, de repente, né? Eu fico em casa fazendo as atividades domésticas e eu sempre estou ouvindo um podcast, sempre tem alguém conversando comigo aqui no meu satélite, Verdade. né? Então, Parece que a gente quer essa companhia, né? exato. E olha, falo para você que eu tenho escutado mais áudios e podcasts do que música mesmo, assim. Eu percebi essa mudança em mim, né? Essa mudança de comportamento em mim, Sim. né? De consumir bastante. Isso é notável, né? O Brasil começou a consumir muito podcast, assim. O Spotify, por exemplo, agora, né, disponibiliza diversos podcasts de diversos temas. Então, às vezes eu tenho o meu, que é de sociologia do cursinho, mas aí eu indico algum que, por exemplo, tem questões que trabalham com psicológico e emocional também, sabe? Então, a gente vai dando algumas dicas, assim. Sem contar os podcasts que também trazem notícias bem interessantes e análises que são bem necessárias para atualidades dentro do vestibular também, né? Eu acho que a sociologia também dialoga com a parte de atualidades, que é um diálogo que a gente também faz lá no cursinho, né? A nossa equipe de professores que trabalham atualidades geralmente são professores de diversas áreas, né? Inclusive a sociologia também. E é bem legal. Gente, você não precisa de uma prova do Enem, de um vestibular para adquirir conhecimento. Já diria o ET Bilu, né? Busquem conhecimento, faz bem para a existência, né? Eu prometi pro Matheus, professor Matheus, que eu ia fazer as apostilinhas lá de exercício. Né? Falei, eu vou acompanhar, vou ouvir todas as aulas, vou ter que acompanhar agora. Quem sabe Verdade. eu não retorno aí para prestar um vestibular. Quem me pergunta, que vestibular? Não vou falar 98, eu vou falar, não, 2020 eu estava prestando vestibular, você Isso. jovem. Perfeito. Como a gente acha o seu podcast? A Bruna vai estar aqui todas as semanas aqui com a gente, né, trazendo conteúdo de sociologia para dividir aqui na rádio. Ela já tem um conteúdo pronto que ela já está, né, tá no Spotify. Então, ainda não está disponível no Spotify, mas ele está disponível naquela plataforma chamada Anchor. Ela também dá para a gente colocar no Spotify, mas é uma plataforma aberta e gratuita que todo mundo pode acessar também. Eu posso mandar o link para vocês depois. E, enfim. Mas em breve a gente vai colocar ele no Spotify também, e em mais plataformas. Que legal.
Então, a gente vai ter agora a companhia da professora Bruna. Vocês anotem, porque vai cair na prova. Cai na prova da vida a sociologia, minha gente. A prova da Isso, vida. verdade. Obrigada. A gente vai se ver muito agora, né? Pelo menos assim, virtualmente e auditivamente. A gente vai se Se encontrar ouvindo sempre, bastante. Bem-vinda, obrigada por trocando aceitar. sempre também, que isso que importa. Eu que agradeço, Tainá. Obrigada por aceitar Obrigada. essa loucura. Ah, junto a gente consegue. Obrigada, viu? Um beijo para Obrigada, você. Tainá. Abraços. Tchau, tchau. Tchau, tchau.